Vamos agora falar de um outro assunto que tem muita gravidade. Vários levantamentos mostram que, dentre os gargalos de infraestrutura existentes no Brasil, o saneamento é o que se encontra em maior atraso. Mais da metade dos municípios brasileiros não possuíam plano de saneamento básico até pouco tempo atrás. Os impactos desse atraso histórico são danosos, extremamente danosos. Pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que doenças diretamente relacionadas à falta de saneamento ainda são importantes causas de epidemias e endemias no país, representando um custo econômico e social muito elevado. Mas por que tanto atraso nessa questão? É a pergunta que faço ao engenheiro agrônomo graduado pela Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Arnaldo Luiz Dutra, que tem um vasto e respeitado currículo. Engenheiro aposentado do Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre, diretor-presidente da Companhia Rio-Grandense de Saneamento entre 2011 e 2014, diretor-geral da Companhia Municipal de Saneamento de Novo Hamburgo, presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, conselheiro titular do Conselho Nacional das Cidades, entre muitos cargos exercidos. Muito bom dia, engenheiro Arnaldo Luiz Dutra, seja muito bem-vindo ao Manhã RDC e eu lhe repito, por que tanto atraso no tratamento dos esgotos, pessoas que vivem com esgoto a céu aberto, e vamos mostrar daqui um pouco algumas imagens sobre esta circunstância trágica para a população, e por que tantas pessoas ainda convivem com a situação de não poder obter água tratada em suas casas. Muito bom dia. Bom dia, Burdi, bom dia a todos que nos acompanham pela RDC. Primeiro, te agradecer a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante que é o saneamento. Eu estava te ouvindo ali, tu falando do pioneirismo do Rio Grande do Sul, das cidades gaúchas, e queria só acrescentar mais uma, de que nós também fomos um dos pioneiros na implantação da coleta seletiva aqui em Porto Alegre. Uhum. Quando pouco se falava nessa temática, Porto Alegre, juntamente com Curitiba, com Santos, se destacou também na implantação da coleta seletiva. Uhum. Mas sobre a tua provocação em relação ao nosso atraso no saneamento, é bem importante que a gente possa fazer uma pequena volta no passado. Nós tivemos final da década de 60 e 70, um programa nacional de saneamento chamado Planasa. E esse programa ele foi responsável por levar água para o Brasil de um modo geral. Criou as companhias estaduais, investiu bastante na questão do abastecimento de água e as nossas cidades saltaram de índices de 40%, 50% para 70%, 80%, 90% de abastecimento quando esse programa se extinguiu em 85. E aí talvez esteja um pouco da nossa resposta pelo nosso atraso. De 85 até 2007, nós ficamos sem uma política nacional para o saneamento. Portanto, nós estamos falando de um hiato de 20 anos, onde pouco se falou, onde pouco se investiu, onde poucos recursos foram colocados à disposição do saneamento. E nós sabemos que saneamento significam obras de muito custo e que precisam de recursos federais para que elas aconteçam. Então, com a Lei 11.445 de 2007, regulamentada em 2010,
o Brasil passa a viver um outro momento onde o saneamento volta para a pauta, onde os recursos, de uma maneira mais concreta, começam a aparecer para que o setor público, o setor privado, possa voltar a investir em saneamento. E aí eu lembro aqui que nós tivemos 2 programas, o PAC 1 e o PAC 2, que colocaram aí cerca de 80 bilhões de reais para o saneamento. Um valor que é pequeno, perto da nossa necessidade, que hoje se fala em torno de 400 bilhões para que nós possamos universalizar o saneamento básico. Então, Burdi, eu te diria de forma assim simplificada, o nosso atraso se deve à falta de política e à falta de priorização nesta temática do saneamento. O que é triste e lamentável, já que a decisão cabe aos governantes, desprezar esta necessidade de água tratada nas casas dos brasileiros e de tratamento de esgoto. Parcela da população não sabe, não conhece, muitas vezes, as circunstâncias vividas em algumas regiões, mesmo aqui de Porto Alegre, municípios da grande Porto Alegre, no estado, no país inteiro, são vilas em cima de esgoto, não existe encanamento. Então, quando os governantes desprezam esta condição indigna de vida, eles não são merecedores dos cargos que exercem. Engenheiro Arnaldo Luiz Dutra, eu vou lhe propor um outro assunto. O senhor foi diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cuja sigla é DEMAI. O senhor exerceu o cargo entre 1999 e 2000. E no momento discute-se a privatização do DEMAI. O senhor é favorável ou o senhor é contrário à privatização? Eu sou contrário, Burti. Primeiro porque eu conheço muito bem o departamento. O DEMAI ele é uma referência nacional e até internacional na gestão de saneamento. Ele foi usado assim como referência de uma autarquia que dava certo. Ela foi modelo para várias autarquias do Brasil e a gente apresentava no cenário internacional o DEMAI como uma referência de gestão pública que dava certo. Então eu pergunto, o que aconteceu para que de uma hora para outra se discuta que o DEMAI não é mais, digamos assim, a autarquia que dá a resposta para Porto Alegre? E aí eu tenho ouvido vários discursos dos atuais governantes dizendo que o DEMAI não atende às necessidades da universalização, que o DEMAI não tem recursos para investir. Mas nós, olhando os números, a gente percebe que não é assim. Então, eu acho que o DEMAI falta hoje é gestão. Eu acho que talvez o que os governantes pudessem dizer para a população que eles têm uma visão de privatizar por entender que privatizar é melhor e não ficar jogando na autarquia a culpa para justificar essa sua decisão de privatizar. Então, respondendo concretamente, eu não acho necessário privatizar o DEMAI, acho um risco muito grande entregar uma autarquia que tem 60 anos de experiência numa aventura que a gente, na prática, tem visto no mundo todo que não dá certo. O mundo todo caminha no sentido contrário, Burdi. Países da Europa que têm uma situação mais resolvida do ponto de vista da distribuição de renda optaram pelo modelo privado e hoje retomam para o modelo público por conta do não cumprimento dos contratos, por conta de aumento de tarifa e por conta da qualidade dos serviços que caiu muito. Então, eu acho que se a gente tem uma autarquia que tem todo esse histórico, toda essa capacidade, toda essa expertise, um quadro técnico extremamente qualificado, por que nós vamos arriscar um contrato de 35 anos
para entregar para a iniciativa privada, sabendo que, na prática, nós não temos nenhuma referência de que isso vai dar certo. E aí a questão mais importante que eu acho, e grave, é que decisões desse tipo, quando concretizadas, elas não têm volta. Porque 35 anos é uma vida inteira, tu desestrutura completamente uma situação e é muito difícil retomar os serviços. Então, eu te diria assim, se eu fosse gestor, eu apostaria na qualificação do DEMAI, na ampliação dos seus quadros, que hoje estão completamente defasados. Eu te digo assim, em 2000, quando eu saí do DEMAI, nós tínhamos 2.200 servidores. Hoje o DEMAI está com 1.300 servidores. Numa cidade que ampliou, que melhorou o tratamento de esgoto, ou seja, precisava de mais gente, e nós estamos com a metade do quadro de pessoal. Então, aí talvez esteja um dos problemas, que era muito mais fácil investir nesta condição de melhorar a qualidade do DEMAI para prestar o serviço, do que apostar numa aventura privatista. Ok. Engenheiro Arnaldo Luiz Uter, muito grato por sua entrevista. Desejo um bom dia de trabalho, um bom final de semana. Muito obrigado e estou sempre à disposição. O tema do saneamento é um tema que merece muita reflexão. Muito. E voltaremos a ele.